Ele era um dos melhores fotógrafos que tinha na região. E assim ele pegava sempre muitos serviços para fazer. O seu trabalho era perfeito. E sempre havia clientes interessados no seu trabalho. Mas foi quando uma família decidiu fazer um álbum de fotografia e assim não pagá-lo depois, que algumas coisas estranhas vieram a acontecer envolvendo as suas fotografias em seu trabalho. Ele chegou a fazer diversas fotos da família, mas ficou sem receber por aquele serviço. E assim começou a cobrar aquela família pelas fotos que havia sido feitas. Eram sempre muitas desculpas arrumadas pela família, que nunca pagava o rapaz. Quando o fotógrafo prometeu à família que iria à justiça para buscar o dinheiro que era seu por direito, a família lhe jogaria uma maldição, dizendo que diversos espíritos o acompanharia em seu trabalho. O homem não acreditou muito no começo, porém, algum tempo depois, fazendo algumas fotografias, ele percebeu que aquela praga era totalmente verdadeira. Quando ele começou a fazer novas fotografias, fotografando pessoas, ele percebeu que naquelas fotos apareceriam pessoas que não estavam no momento sendo fotografadas. Ele batia uma foto de uma pessoa viva presente no local, mas sempre apareceria uma outra pessoa que não estava lá. Ao bater as fotos, ele sempre procurava aquela pessoa que apareceu ali de repente, mas nunca encontrava nada naquele ambiente. Eram pessoas invisíveis a olho nu, desde crianças, jovens, adultos, idosos, até animais que não estavam no momento apareciam naquelas fotos. Um outro detalhe que ele percebeu é que ele sempre mostrava para as pessoas que estavam sendo fotografadas, mas por incrível que pareça, elas só conseguiam ver elas mesmas nas fotografias e não conseguiam ver aquelas pessoas que apareciam em seus lados. Somente aquele fotógrafo conseguia ver, onde ele chegou à dura conclusão de que a maldição daquela família havia sido efetuada com muito sucesso, pois os espíritos estavam aparecendo nas fotografias que a cada dia estavam sendo feitas por aquele fotógrafo, e ele já começava a se sentir cada vez mais amedrontado com aquilo, pois ao demonstrar aos seus clientes que estava ficando cada vez mais assustado a cada fotografia que vinha sendo feita, ele tinha certeza que uma hora iria perder muitos clientes devido ao seu jeito assustado, que obviamente também assustaria os seus clientes. Um dia, para fazer o teste, ele apontou a câmera dentro de sua casa para um local em específico e resolveu fotografar ali para ver se realmente aparecia algo na sua fotografia. E para sua surpresa apareceu uma mulher, ou um vulto de uma mulher, que saiu na foto dentro de sua casa, em um local totalmente vazio, deixando a dura realidade para aquele homem que esses espíritos não estavam aparecendo somente em seu estúdio de fotografias, mas em qualquer outro lugar que ele apontaria a sua câmera, ele iria ter a ingrata surpresa daqueles espíritos que assombravam seu trabalho. O grande problema é que aqueles espíritos, em algum momento, iria sair daquelas fotografias e lhe assombrar na sua vida real. E realmente aconteceu, quando um dia na madrugada ele levantaria para ir até o banheiro, e ao retornar para o quarto, subindo uma escada que havia em sua sala, ele deu de cara com um vulto branco que causaria um medo naquele homem que ele jamais havia sentido antes, que lhe fez sair correndo na madrugada de dentro de sua casa, gritando para seus vizinhos. E seus vizinhos, ao ouvir os seus gritos, logo saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo. O homem explicou para os seus vizinhos que havia visto
alguém dentro de sua casa. Logo os vizinhos chamaram a polícia. Mas aquele pobre fotógrafo sabia que na real, aquela pessoa que ele viu na escada, na sua sala, não era uma pessoa em carne e osso. E ele tinha certeza disso, que se tratava de um espírito. Logo a polícia chegou. Quem estava lá não podia ter saído, pois somente uma saída tinha na casa, que era a porta da frente, assim como a janela da sala, que ficava muito próxima à porta de entrada da casa, e a janela do quarto ficava muito alta. Então, se alguém quisesse sair daquela casa, teria que passar por aquele monte de pessoa que estava em frente à casa daquele fotógrafo. A polícia vasculhou a casa toda daquele homem, mas não encontrou ninguém lá. Uma resposta já esperada por aquele homem, que não passou a noite em sua casa e foi para a casa de um vizinho próximo para poder dormir. E já na casa de seu vizinho, olhando algumas fotografias tiradas por ele em seu celular, de sua família, assim como as deles próprias, a cada foto que ele passava em seu celular com seu dedo, ele visualizava junto com ele e com sua família aqueles espíritos, espíritos de crianças, jovens, adultos, idosos, animais. Ele apenas se perguntava quando aquilo iria acabar. Não demorou muito para ele abandonar de vez o seu trabalho, parar de tirar fotografias, tanto no profissional quanto no pessoal. O único sustento na qual ele conseguia se manter, ele havia abandonado por conta de uma maldição jogada por uma família que não quis lhe pagar o dinheiro de um álbum de fotografia. Devido à tristeza profunda por abandonar o seu trabalho e o medo constante daqueles espíritos que estavam assombrando a sua vida, ele decidiu que era a hora de procurar aquela família para se desculpar e assim tentar desfazer aquela maldição. E assim ele fez, foi até a casa daquela família, decidido a implorar o perdão e esquecer de vez a dívida daquele álbum. Quando então ele bate na porta, e não demorou muito para que alguém abrisse ela. Porém, uma outra pessoa diferente atendeu. E todas as outras pessoas que estavam dentro daquela casa, ele nunca havia visto antes. E não era aquela família que havia jogado uma maldição nele. Logo ele perguntou para essas pessoas onde estava aquela família que devia estar morando naquela casa. As pessoas assustadas disseram que nunca havia morado família nenhuma ali, e que a última família que havia morado naquela casa antes deles já estavam todos mortos há anos. O homem, ainda mais assustado e chorando, voltou para sua casa. Quando chegou na porta de sua casa, ele achou aquele álbum daquela família em seu tapete, em frente à porta de sua casa. Ao abrir aquele álbum, não havia família nenhuma naquelas fotos, que estavam todas vazias. Essa é a história do fotógrafo que fotografou e foi amaldiçoado por uma família fantasma. Moss away, washed away, dead.